Este é o trabalho do grupo 3 sobre Software Design Patterns. Software Design Patterns são soluções reutilizáveis que são feitas quando temos um problema que acaba acontecendo repetidas vezes quando você está criando um software diferente. Essas soluções não são vistas como soluções fixas, elas são vistas como templates para a criação de uma solução específica que tem que ser adaptada ao problema que está acontecendo no momento. O primeiro tipo de Software Design Patterns que vamos falar é o de estrutura, que é quando temos um problema na estrutura de como o programa está sendo feito, então precisamos resolver esse problema. O design pattern de estrutura que o grupo escolheu foi o adapter. O adapter é utilizado quando temos vários arquivos de tipos diferentes e precisamos transformar ele em outros tipos para que o programa possa lê-lo. A partir das ideias internas do grupo, detectou-se que nenhum dos integrantes possui nenhuma experiência que envolvesse o adapter. Porém, pela forma como ele é utilizado, a gente crê que, num futuro, é bem provável que a gente se depare com ele. A estrutura de design adapter ela é dividida em 4 partes principais. A primeira parte é o cliente, que é o programa que vai usar o arquivo de um tipo específico. Esse tipo específico de arquivo é geralmente chamado de target. Ele é o tipo de arquivo que o cliente pode ler. Também temos o adaptee. O adaptee é o arquivo que será adaptado para o tipo, também chamado de target, que o cliente irá ler. E temos o adapter, que é a parte em si do programa que irá mudar o adaptee de um tipo específico para o outro que funciona pelo cliente. A primeira vantagem se dá pela utilização de uma linguagem universal, o que aumenta a legibilidade do código por outros programadores. Uma outra vantagem é que evita-se o uso demasiado de condicionais, o que resulta em uma maior modularização do código. Por fim, por conta da utilização de muitos adaptadores, torna-se o código mais flexível. Uma desvantagem que pode ser citada é em caso do código cliente trabalhar com muitas instâncias em uma mesma interface. O código pode se tornar demasiadamente grande. O adapter é utilizado quando temos vários arquivos de tipos diferentes e precisamos transformar ele em outros tipos para que o programa possa lê-lo. Ele é dividido de uma maneira bem específica. Temos primeiro o target. Target é o padrão que queremos conseguir. Por exemplo, passando de um MP3 para um MP4. Cliente é o programa em si que vai usar esse padrão. Nesse caso, o programa usaria uma versão MP4 e não uma versão MP3, então ele seria passar do MP3 para o MP4. O adapter é o que faz a adaptação em si. Eu queria passar um programa de MP3 para MP4 ou qualquer outra adaptação possível. E o adaptee é o que vai ser adaptado. Nesse caso, seria um arquivo em formato MP3 que precisa ser passado para formato MP4. Os padrões de projetos de criação diz respeito de como os objetos serão instanciados, no sentido de depender mais de composição do que de herança. Isso torna a codificação mais flexível. Abstract Factory é um padrão de design criacional que permite produzir famílias de objetos relacionados sem especificar suas classes concretas. Acabamos por escolher Abstract Factory, pois houve um projeto em que trabalhei onde que tive que implementar em um web service o framework OAuth 2.0. E cada grant type que implementava no storage era uma interface diferente, logo, eu usei essa tecnologia sem ao menos saber design patterns. O padrão Abstract Factory pode ser utilizado quando um sistema deve ser independente de como seus produtos são criados, compostos ou representados. Um sistema deve ser configurado como um produto de uma família de múltiplos produtos. Quer fornecer uma biblioteca de classes de produtos e quer revelar somente suas interfaces, não suas implementações. A estrutura do Abstract Factory, observando o diagrama de classe, é Abstract Factory. Esta é uma interface usada para criar produtos abstratos. As Concrete Factories são classes que implementam a interface Abstract Factory para criar produtos concretos. Os Abstract Products são as interfaces que declaram um tipo de produto. Products são as classes que implementam a interface Abstract Products para criar um produto. Client. Essa é uma classe que usa interfaces Abstract Factory e Abstract Product para criar uma família de objetos relacionados. Ao observar os prós e contras, conclui-se que nos prós você pode ter certeza de que os produtos que você obtém de uma factory são compatíveis entre si. Você evita acoplamentos rígidos entre os produtos e o código client. Nos contras, o código pode se tornar mais complicado do que deveria ser, pois muitas novas interfaces e classes são introduzidas junto com o padrão. Assim, de acordo com o diagrama de classe, temos fábrica abstrata. É uma classe abstrata que declara um método abstrato criar conector. Este método é responsável por retornar um objeto do tipo conector abstrato, cujo papel é realizar uma conexão com um banco de dados, mas ele não é implementado nessa classe. A implementação fica por conta das classes Fábrica Concreta Oracle e Fábrica Concreta SQL Server. Nessa classe está declarado também o método estático criar fábrica concreta. Seu trabalho é verificar em um arquivo de configuração qual é o banco de dados ativo no aplicativo. Se for Oracle, irá criar e retornar uma instância da fábrica concreta Oracle. Se for SQL Server, irá criar e retomar uma instância de fábrica concreta SQL Server. Fábrica concreta SQL Server e fábrica concreta Oracle. Aqui é implementado o método criar conector. O método cria um objeto do tipo conector SQL Server e conector Oracle nas suas respectivas classes.
e retorna esse objeto como do tipo interface conector abstrato. Conector abstrato é uma interface e declara o método conectar. Ele é implementado pelas classes conector Oracle e conector SQL Server. Conector SQL Server e conector Oracle são classes que implementam a interface conector abstrato e implementa o seu método conectar. A conexão com seu respectivo SGBD é realizada por este método. Cliente utiliza a infraestrutura de conexão com banco de dados projetada utilizando o padrão de projeto Abstract Factory. Padrões de projetos comportamentais. Os padrões comportamentais caracterizam as maneiras pelas quais classes ou objetos interagem e distribuem responsabilidades. O escolhido foi o padrão comportamental de objetos cadeia de responsabilidade. Essa é a estrutura desse padrão de projeto. Temos uma classe abstrata com interface manipuladora das solicitações, no caso a classe handler. Essa interface tem um método para lidar com solicitações, no caso é o handle request, e um apontador para o próximo objeto que possa atender a solicitação. Os padrões comportamentais de objetos utilizam a composição de objetos em vez da herança, como podemos ver no diagrama. Assim, um grupo de objetos concretos cooperam para a execução de uma tarefa que nenhum objeto sozinho poderia executar por si mesmo. Quando o cliente ele emite uma solicitação, a solicitação se propaga, ao longo da cadeia, até que um objeto assume a responsabilidade de tratar. Sobre as vantagens e desvantagens, vamos lá. A cadeia de responsabilidade ela tem as seguintes vantagens. Acoplamento reduzido. Uma segunda vantagem seria a flexibilidade adicional na atribuição de responsabilidades ao objeto. Já uma desvantagem, a recepção não é garantida. Uma vez que uma solicitação não tem um receptor explícito, não há garantia de que ela será tratada. A solicitação pode sair pelo final da cadeia sem ter sido tratada, por exemplo. Então, 4 objetos manipuladores são instanciados. Abaixo, o primeiro objeto da cadeia aponta para o segundo, e assim sucessivamente. Por último, uma requisição aí, no caso, para multiplicar. Uma multiplicação básica de 2 números é feita. Então temos aqui o arquivo chain.java, que é a interface desse exemplo, com o método calculate, para lidar com as solicitações, e um apontador para o próximo objeto, aí no caso, o setNextChain. O arquivo addNumbers.java é o nosso primeiro manipulador aí, então. Aqui, como o nome já sugere, ele soma 2 valores. Note que a responsabilidade dele é tratar requisições do tipo add. Se a aquisição que chegou a ter ele satisfazer essa condição, beleza. Ele será capaz aí de atender a solicitação e retornar a adição. Se não, ele encaminha para o próximo objeto da cadeia através do método nextChain. Analogamente, os manipuladores subtract, multi e divide assim farão. Uma observação importante é a necessidade de estabelecer uma condição de saída no último elemento da cadeia, aí no caso. Caso nenhum manipulador consiga tratar a solicitação, finalmente o arquivo testcalcchain.java ele assume o papel de cliente emitindo uma solicitação para que a multiplicação básica aí de 2 números seja feita. Essa solicitação é feita, como a gente pode ver ali, ao primeiro objeto da cadeia que terá o comportamento discutido até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado.